Oi, Dimas. Olá, Fernando, boa Bo- noite. Oi, Dimas, boa noite. Estava aqui meio enrolado aqui, mas agora já estamos tudo organizadinho. Uma boa noite, É, obrigado pela sua participação. A gente está muito feliz aí que você possa realmente tirar a dúvida dos nossos associados. Tem de todas as idades e que eu acho que vai ser muito bacana essa conversa nossa aí. Tá tá certo? bom. Muito obrigado pela oportunidade. Tá bom. Eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Depois vamos começar a bater um papinho aí. E conforme chegar as perguntas aí, a gente vai tocando. Ok. Bom, meu nome é Dimas Facioli, eu trabalho com consultoria de gestão de recursos humanos e gestão organizacional. Então, o nosso trabalho é um trabalho para atender as empresas, a gente trabalha com contratação de pessoal, em atendimento às requisições das empresas, com treinamento, gestão da mudança, a definição de plano de carreira, plano de sucessão para as empresas. Então, a nossa empresa tem 27 anos de atuação, nós nascemos aqui, então Ribeirão Preto foi é a nossa sede, é a nossa matriz. A gente tem um escritório em São Paulo e a partir desse ano, antes um pouquinho do Covid, a gente estava instalando um escritório em Brasília, mas ele vai acontecer daqui a pouquinho, né? Porque a gente não pode se movimentar muito agora, mas enfim, daqui a pouco a gente instala mais um escritório lá e a ideia para esse ano é a gente estar em diversas capitais. Muito bom. Ô Dimas, o que que você, nesse momento aí, as empresas deram uma parada em diálogo com você aí ou tá acontecendo? Não, elas estão todas, de maneira geral, os nossos clientes, todos os nossos clientes estão trabalhando. É óbvio que em home office, né, a maioria dos nossos contatos são contatos de profissionais que estão trabalhando em home office, mas as indústrias, de uma maneira geral, elas estão operando. Né? Algumas, por exemplo, não podem parar, por exemplo, produção de embalagens que tem forno, por exemplo, garrafa para embalagens, elas não podem parar de qualquer forma, independente da indústria estar buscando ou não buscando esses produtos, então não podem parar. A questão da indústria de alimentos também não está parada, né? Mas estão todas num modelo diferente, né? Então tem muita gente trabalhando em home office e estão tomando todos os cuidados para a questão em relação ao Covid-19, todos os cuidados que o Ministério da Saúde tem recomendado. Tá certo. É os serviços essenciais, né? Sim, são serviços Farmácias e tal, né? Essas redes de drogarias grandes, né? A parte de também. indústria de cana de açúcar. Eu acho que tudo isso daí Exato. está funcionando, Tá. inclusive na área de construção civil também, é um Exato. dos que a gente está conseguindo trabalhar, sendo que Aham. o nosso pessoal do escritório, né, administrativo, a maioria está ficando realmente trabalhando por home office. E o restante está trabalhando nas obras, mas a gente teve que tomar algumas atitudes em termos de sequência de trabalho. Igual, por exemplo, tem algumas cidades que tudo isso que vocês estão escutando na televisão, a gente tem tido esse tipo de problema, porque tem o governo estadual, tem o governo municipal, na qual cada cidade tem um jeito de tocar. E isso tem, Ribeirão Preto, por exemplo, a gente está seguindo com as obras em ritmo normal, só que a gente teve que tomar algumas atitudes, tipo que as pessoas, na realidade, os colaboradores, né? Por exemplo, tem 100 pessoas trabalhando numa obra, sendo que eles entram em escalas menores na hora de adentrar o canteiro. A gente mudou horários também, em termos de horário de ônibus, de transporte, né? Para não ter aglomeração. E dentro da obra, como a gente trabalha com obra vertical, a gente Ok. colocou, por exemplo, 4, 5 pessoas em cada pavimento trabalhando para que não Uhum. tivesse aquela aglomeração. E tomando esse cuidado com o álcool gel, todos esses cuidados que a gente está vendo na televisão, que a gente está bem prático, a gente Aham. está fazendo acontecendo nos canteiros de obra também. E tem Perfeito. alguns. E a coisa está caminhando.
a gente está dando sequência, mas hoje a gente tem que pensar um pouco na meninada aí, que eu acho que é o que o pessoal está pensando aí. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu formei em 79, aqui no Lacerda, em Ribeirão Preto, e uma coisa que eu fiz de imediato foi fazer um estágio, né? Procurar estágio desde 1976. Ok. Então, o que aconteceu comigo? Em 78, eu assumi uma obra na qual eu fui responsável por uma obra para terminar, uma obra muito grande aqui em Ribeirão Preto, que é a sede do DR ali na Castelo Branco, sabe onde que é? Sei, sim. Então, eu fiz aquela obra na época. Então foi um Ok. desafio muito grande. Então, isso aí, só que o tempo passou, a gente realmente, eu acho que dedicação é uma palavra que a gente não pode esquecer, e que a gente fez acontecer durante os anos, né? Aí eu fiquei alguns anos numa empresa, depois fui para a Consulplan. Então eu queria saber se desse momento onde eu formei, quando eu saí da faculdade, o que com essa juventude hoje está, qual que é o rumo que você orienta para eles terem? Por exemplo, na minha época era menos engenheiros, menos obras, mas era uma indicação, porque você conhecia fulano, ciclano, que hoje também não mudou, mas hoje parece que deu uma alteração. Eu queria que você explicasse como é que está funcionando isso hoje, nesse mercado aí tão competitivo. Então, Fernando, mudou muito, né? Quando nós começamos a consultoria 27 anos atrás, alguma empresa solicitava para a gente para contratar um gerente, por exemplo. Eu levantava lá 10 currículos e desses 10 a gente indicava 3 para a empresa, ela contratava um. Hoje, esse mesmo processo, a gente tem que olhar 150, 200 currículos, por exemplo, para indicar 3 profissionais para a empresa. Então, o processo mudou muito. Mudou nessa linha que você está dizendo, então hoje a gente tem muito mais profissionais do que tinha no passado, também tem muito mais empregos e também tem muito mais oportunidades de emprego, mas o processo de seleção ele se profissionalizou muito, né? Ainda está valendo o processo de indicação, porque a gente entende que se alguém está indicando alguém para a gente, para um processo de seleção, para uma contratação, é porque ele confia que é um bom profissional, né? Então eu estava até olhando a experiência, né, do Nicolau, né, que foi para a Antártida fazer o trabalho lá, ele foi indicado por alguém. Então isso ainda vale muito, né? Por que você indica? Você indica porque você sabe que aquela pessoa é uma pessoa que vai resolver aquele problema. Então, as empresas hoje contratam profissionais para resolver os problemas. Eu não preciso só do conhecimento do engenheiro, só do conhecimento do arquiteto. Eu preciso que ele me dê soluções. Então, quando se contrata alguém, eu estou olhando para alguém que vai conseguir resolver um problema dentro da organização. Então, é importante assim que você, falando de relacionamento, que você construa isso desde a sua faculdade. Às vezes a gente usa a faculdade para criar um monte de rixa, para ter um monte de inimigos lá, né? Aquela Claro. pessoa não gosta de mim. É importante que você construa esses relacionamentos desde esse momento, né? E é importante que você trabalhe, tente trabalhar, óbvio, quando você está falando de uma formação que vai ficar 8 horas dentro da faculdade, é difícil você trabalhar, mas existem muitas outras oportunidades de você fazer, por exemplo, um trabalho voluntário no final de semana, isso vai para o seu currículo. Então é importante que o seu currículo seja rico, né? As empresas contratam profissionais por competência, então não tem sorte no processo. Sorte tem que estar aliada com competência o tempo inteiro. Então, as pessoas precisam ter uma competência maior do que os outros para ele poder se destacar e para ele poder ser contratado. Então, ele precisa... o estágio continua sendo super importante, a dedicação super importante. Sem dúvida, precisa. A nota boa continua sendo importante, né? Então, o seu destaque, o relacionamento que você fez lá, você não sabe onde as pessoas vão. Pode ser que elas sejam alguém de uma empresa, que elas vão trabalhar em uma empresa, ela te leva para lá porque ela viu que você era um aluno dedicado, por exemplo, que você fazia tudo o que tinha que ser feito, que você, enfim, é uma pessoa que resolve. Então, assim, se você quiser ficar com a palavra, você precisa ser um resolvedor de problema de maneira geral. Porque para fazer
a obra do jeito que ela tem que ser feita, você sabe como fazer. Tem um planejamento, tem a hora que chega o material, tem a aplicação do material, tudo isso está descrito já, né? Você tem um memorial de construção. Agora, você pode ser mais econômico numa obra, você pode ser mais rápido, você pode ser mais eficiente, você pode fazer uma obra sem tanto desgaste, por exemplo, né, das pessoas, né? Às vezes você acaba criando intrigas que não precisam, por exemplo. Então, é isso que as pessoas querem. Isso também que o pessoal tem que pensar, a gestão, né? Com o Exatamente. pessoal, né? Isso é muito importante porque talvez o cara seja um ótimo aluno, tal, mas não tem o jeito de tocar, de tomar conta das pessoas, né? Que é um negócio Hoje, super importante, né? exatamente. Hoje, 70% do processo de seleção ele recai sobre as competências que a gente chama de competências comportamentais. Então, relacionamento é uma competência comportamental, por exemplo. Gestão de equipes, e não você saber fazer gestão de equipe, porque isso tem um monte de curso, mas é você, de fato, aplicar e ter conforto em fazer gestão de equipes, em, por exemplo, em dar um feedback, em dar uma orientação, em instruir. Então, assim, além da competência técnica de saber fazer, né, de saber aplicar o conhecimento, ele também precisa ter um comportamento adequado. Isso aí a gente já chegou à conclusão, né? Que o engenheiro, o profissional mudou, né? Mudou o tipo de profissional. Hoje, realmente, ele tem que se dedicar, ele tem que realmente fazer acontecer com muito estudo, com muita... Não adianta ele ser aquele famoso peão de obra. Hoje ele tem que ir lá, tomar conta do negócio chamado muito importante, que é o planejamento, né, de uma obra, os custos, né, que isso aí chega o custo, que é muito importante, porque hoje aquele negócio lembra dos 30%, que o cara fala, eu tenho 30% de perda. Hoje não pode ter, tem que diminuir, tem que inovar. Então, aquele profissional que sair da faculdade só com a parte teórica e realmente não se dedicar durante a universidade e fazer acontecer, ele não vai conseguir uma colocação. Ele não vai conseguir. Eu estou certo nisso? O que você acha? Tá certo. E se ele conseguir, dificilmente ele fica no trabalho, né? Dificilmente ele consegue construir uma carreira dentro da organização. Então, além dele ter mais dificuldade no processo de entrada na empresa, se ele não for um profissional que resolva os problemas, que tenha um bom relacionamento, que saiba fazer gestão, por exemplo, né? Ele é um profissional que fica pouco nas organizações. Ou ele vai ficar em empregos de menor remuneração, por exemplo, ele vai ficar em empresas menores também, né? Então, isso... Não que as empresas menores não precisem de profissionais, elas precisam, mas elas não conseguem ter a mesma capacidade de pagamento de uma empresa maior, por exemplo, de uma empresa mais rentável. Não precisa ser necessariamente maior. Então, você vê, na Associação de Engenharia, a gente representa, né, arquitetos, agrônomos, geólogos, uma série de profissões ali, a IARP, né? Então, a gente vê que o profissional, se ele realmente não reciclar toda vez, por exemplo, nós que já temos uma certa experiência, a gente está hoje participando de live, está se entendendo com o computador, está se entendendo com o planejamento, está se entendendo com o sistema. Então, a gente está sempre... E se a gente não ficar assim, a gente para. Então, eu acho que o mercado, ele vai movimentando, mas ele vai rodando e a gente tem que se modernizando, se inovando, porque senão a gente não consegue chegar nos objetivos, não é verdade? Sem dúvida. O conhecimento muda muito rapidamente, né? Então, essas tecnologias que estão entrando dentro das organizações hoje, por exemplo, a gente está fazendo uma live aqui, isso é um exemplo, né? Mas existem muitos outros, né? Por exemplo, para você construir um projeto, né? Você vai fazer com software hoje, né? Assim como o detalhamento dele, você vai fazer isso com software, no teu tempo você desenhava, né? Acho que era acabou. Acabou. Então, assim, fora o planejamento também está dentro de um sistema, está dentro do software. Então, essas tecnologias que estão entrando hoje, inclusive a tecnologia para construção, né? A gente está falando muito de construção, de civil, mas a gente vê isso na engenharia agronômica, por exemplo, na arquitetura, né? Então, o engenheiro agrônomo hoje tem que saber, por exemplo, planejar todo um processo de plantio, de colheita, né? Ele tem que trabalhar com equipamentos autônomos já, né?
então ele tem que ensinar como aquilo funciona, por exemplo, o operador. Então, todas essas outras questões, elas precisam de atualização. Então, as pessoas precisam ler muito, as pessoas precisam fazer curso sempre, as pessoas precisam se inteirar daquilo que é novidade o tempo inteiro, aqui e no mundo, né? Então, assim, apesar de ser uma doença, mas o Covid é um exemplo que nós somos um globo, né? Então, o conhecimento também é um conhecimento global, aquilo que eu aplico lá fora também serve aqui para a gente. Então, e a outra coisa, as empresas precisam cada vez mais ganhar em produtividade. E produtividade é fazer mais com menos o tempo inteiro. Então, você citou aí essa questão de custo, né? Você citou a questão de desperdício, isso está muito ligado. Então, se eu fizer sempre do mesmo jeito, eu não estou evoluindo. Se eu fizer sempre da mesma maneira, eu vou estar repetindo talvez erros que eu repeti no passado, então eu não vou ter sucesso. Então é importante que eu me atualize sempre. Você vê, né, por exemplo, a plataforma BIM, né, o Project também que tem aí. Por exemplo, o BIM, hoje você pega essa plataforma, você junta o civil, o arquiteto, o engenheiro mecânico, o engenheiro elétrico, o agrônomo, e vai tudo, porque vai fazer um drone, por exemplo, para um engenheiro agrônomo poder trabalhar, você vê que a modernidade, então, ele é tudo entrelaçado, né? É interessante isso daí, é muito interessante. Então, o mundo está mudando, as inovações são muito rápidas, e eu acho que os jovens profissionais que estão aí, e também pessoas que queiram talvez mudar de trabalho, de rumo, né? Porque a gente vê tanta gente seguindo um rumo, de repente ele era administrador, ele faz engenharia civil, depois ele faz engenharia de produção, para ele juntar uma série de conhecimentos na qual ele vai conseguir uma colocação no mercado com uma facilidade maior, porque a briga aí fora de quando eu formei em 79 para agora 2020, a coisa mudou demais. Se o profissional não tiver um conhecimento vasto, inglês nem se fala. Você chegou para ser contratado lá, porque as empresas hoje, elas trabalham, hoje está acontecendo muito negócio de projetos vindo de fora, materiais, equipamentos. O Brasil deve sofrer uma inovação grande nessa área. Então, o que você acha disso daí? Você acha que o caminho é esse mesmo e o jovem tem que realmente fazer acontecer, porque senão ele vai ter problema? Exatamente. Ele precisa pensar numa outra coisa também, né? Quando você está falando de produtividade, a gente faz muito projeto de carreira, por exemplo, para as empresas. Então, hoje as carreiras, quando a gente fala de back-office de uma maneira geral, antes eu tinha um super especialista, uma pessoa na contabilidade, outra pessoa lá em controladoria, outra pessoa lá em recursos humanos, por exemplo. Essas carreiras hoje elas estão muito verticais, porque o conhecimento que eu preciso é exatamente o mesmo para trabalhar em RH, na contabilidade, no financeiro. Então, essas carreiras são carreiras que eu preciso de múltiplos conhecimentos para atuar nela. A engenharia, você acabou de falar, é exatamente a mesma coisa. É óbvio, eu sou engenheiro civil, não sou engenheiro mecânico, mas você precisa saber o processo para você poder, por exemplo, agregar isso na sua carreira. Então, quanto mais coisas você souber verticalizando o seu conhecimento, quer dizer, pegando o seu conhecimento de engenharia civil, mais o engenharia mecânica, mais o engenharia elétrica, mais a engenharia agrônoma, por exemplo, ou arquitetura, né? Então, são áreas que estão muito próximas. Então, primeiro você pega as áreas mais próximas, depois você vai pegando as mais distantes. Mas o conhecimento da aplicação é muito importante para você ser um profissional diferenciado no mercado. Então, o mercado paga mais sempre por raridade. Qualquer coisa que você for comprar vai ser mais caro se tiver pouca coisa, se tiver menos daquilo. O profissional também é. Então, assim, você ganha mais, ou você tem mais sucesso, ou você fica mais tempo nas empresas, ou você consegue construir uma carreira se você for raro, né? Aquilo que tem muito, você paga pouco. Aquilo que tem pouco, você vai pagar muito. Então, quanto mais raro você for, e aí o conhecimento vai te fazer, por exemplo, é uma das linhas que você pode tomar para você poder ser raro, por exemplo. Então, quanto mais raro você for, mais você é querido pelo mercado, mais você é requisitado e mais caro você é também.
E as empresas estão dispostas a pagar, não tem problema não, eles vão pagar mais por isso, por exemplo, se você for resolver 3 problemas delas, né, por exemplo. Então, muito importante a questão do conhecimento lateral também, do conhecimento horizontal, que as pessoas, principalmente das áreas, precisam, né? Uma outra coisa que é muito importante, a gente está falando de uma crise, né? Não sei se você vai me perguntar isso, Fernando, se você perguntar, você corta lá a pergunta. Manda, Mas pode vir. essa questão, assim, as engenharias, de uma maneira geral, quando a gente estuda mercado, por exemplo, estuda mercado de trabalho, elas sempre vão ser áreas contratantes. O mercado sempre vai precisar de engenheiro, de uma maneira geral, sempre vai precisar de Entendo, arquiteto. entendo. E olha para o Brasil não está construído, né? Se você olhar para cá, com carência de rodovia, a gente tem carência de estrada dentro da cidade, a gente tem carência de moradia, né? A gente tem carência de escola, a gente tem carência de tudo, né? Infraestrutura, né? Toda a infraestrutura. Exatamente, a gente talvez tenha o estado de São Paulo, o Sudeste, um pouquinho melhor, mas a gente tem o Conheço. Brasil inteiro aí para se trabalhar. E mesmo quando a gente está falando de uma cidade desenvolvida, como é Ribeirão Preto, ou a região de Ribeirão Preto, ela precisa de melhoria, por exemplo, em relação a trânsito, ela precisa em relação a Sistema mobilidade. viário, mobilidade, tudo. Então, tudo isso é uma necessidade muito grande, né? E é uma as áreas que a gente está falando aqui de engenharia, de arquitetura, etc., são áreas que vão demandar gente sempre. Mas sempre com aquela condição que você falou, ó, eu me formei lá atrás, era diferente e é diferente, vai ser cada vez mais diferente, cada vez mais difícil você conseguir um bom trabalho, ter sucesso, se você não se dedicar mais, né? Se você não se atualizar, se você não olhar para o mercado olhando para as necessidades dele. Ele não precisa da sua formação, ele precisa da aplicação do seu conhecimento dentro da empresa. O jovem, né? O profissional, não importa a Uhum. idade, ele tem que inovar. Se ele não se inovar, ele vai ter problema de ficar nesse mercado. Esse mercado hoje ele é aguerrido, ele é forte, só que igual você falou, a hora que você precisa de bons profissionais, você que faz esse trabalho, eu queria até que você mostrasse um pouco a tua experiência nesse negócio, da dificuldade que você deve ter de pegar as pessoas assim prontas para o que você precisa. Não deve ser fácil, porque Não. você trabalha com empresas nacionais e internacionais e começa pelo inglês, né? Que isso daí é ponto de partida. Depois você começa a exigir uma série de, de, de interesses também das pessoas e você deve ter um pouco de dificuldade. Isso realmente acontece? Hoje é mais difícil. Assim, a gente tem muita gente boa, né? Mas, de maneira geral, as pessoas que são boas já estão trabalhando ou já estão com com o seu próprio negócio, né? Não que a gente não tenha gente se formando que é boa, mas a gente tem muita gente formada também. Então, a gente tem muita escolha, né? As empresas também têm muita escolha. Então, é difícil você encontrar, da maneira como a gente encontrava no passado, pessoas com destaque. Então, esse é talvez o grande desafio, né, para quem quer buscar um trabalho, por exemplo, olhar para essa questão de como é que ele se destaca, né? O que eu preciso demonstrar, né? Então, às vezes, a pessoa não tem experiência nenhuma, a gente contrata ela por olhar se ela de fato é uma pessoa que vai ter um desempenho, se ela tem potencial, né? Se é uma pessoa que se dedica. Então, a gente olha um pouquinho do histórico dela, histórico, por exemplo, como estudante, de onde é que ela estudou, o que que ela fez, né? Que trabalhos ela produziu. Então, tudo isso já é trabalho, né? Mesmo que seja um trabalho escolar. Então, é importante essa questão de ele perceber o quanto ele precisa se destacar para ele poder ter sucesso ou no mercado de trabalho ou sucesso se ele quiser ser um empreendedor, por exemplo. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, por exemplo, no teu trabalho, por exemplo, hoje nós temos jovens de meia idade e depois um cara que já está com 60 anos e que quer Uhum. voltar ao mercado de trabalho. A gente vê muito nos Estados Unidos que esse pessoal de idade mais avançada estão conseguindo colocações, porque
falta um pouco de, talvez um pouco, não de profissionalismo, mas tem o espaço para esse pessoal. Como é que você vê Uhum. isso? Tem espaço para pessoas experientes, sim. O mercado acabou, em um determinado momento, né, ele acabou trazendo de novo, se o profissional é bom, não interessa a idade que ele tenha, né? Então ele acabou não valorizando o conhecimento, a experiência, né? Então ele acabou trazendo gente com muito conhecimento novo, porque ele precisava também, o mercado precisava fazer esse processo, né? E, de maneira geral, a gente tinha muita gente com muita experiência, mas sem atualização, que é algo que você colocou aqui há pouco, né? Então, se você tem muita idade, muita experiência, mas você não se atualizou, você está fora do mercado. Agora, se você tem experiência, tem idade, não tem problema ter 60 anos, 60 e tantos anos, mas você se atualizou, você tem espaço, o mercado te quer também. O problema é você não se atualizar, é você não se modernizar, é você não trabalhar, por exemplo, com todo o ferramental que existe hoje. Não é o mesmo ferramental que você tinha quando você tinha 20 anos e se formou, por exemplo. Se você está com 60 hoje e ficou trabalhando 40 anos no mercado, se você não evoluiu e você tem 60 anos, o mercado não vai te contratar. Agora, se você evoluiu, se você é um profissional dinâmico, se você é um profissional, por exemplo, que conhece uma segunda língua, a gente tem muitas empresas multinacionais vindo para cá e vão vir, né? Nós estamos com um dólar muito favorável para as pessoas, para as empresas virem para cá, comprar empresas aqui, enfim, e vai continuar assim durante um bom tempo. Então, conhecer uma segunda língua é muito importante, e não interessa a idade. Você pode estar com 60, 70 anos. Se você se atualizou, se você é um profissional atualizado, o mercado te contrata sim, e tem contratado, e inclusive tem solicitado para a gente pessoas com mais experiência, por exemplo, mas que estejam atualizadas com as ferramentas do mercado, com as novas ferramentas que estão aí. Porque o profissional, ele, mesmo que ele não tenha um vasto conhecimento nessa plataforma BIM, que hoje que está desde 1970, ela está chegando no Brasil há pouco, né? Mas você sabe que os arquitetos, os engenheiros, os agrônomos estão usando isso daí, engenheiros em geral, e isso daí vai facilitar a vida da gente. Eu estou vendo que em obras, por exemplo, em projetos de construção civil, onde você junta o agrônomo ele está lá para o paisagismo, o arquiteto que ele vai fazer o projeto, o civil que vai poder fazer projeto de estrutura e tocar obra, depois vem o engenheiro elétrico com o projeto, e assim vai. É uma gama, então se une os profissionais, você viu, nós juntamos o arquiteto, o agrônomo e uma série de quais a gente esqueceu de falar aqui, que fazem parte de um projeto. Isso é uma participação que eu acho que super interessante, na qual a profissão da gente, eu acho que o engenheiro, ele é um cara, quando eu fui para fazer faculdade, eu queria fazer administração de empresa. Aí, meu pai, na época, me deu um conselho, faz engenharia civil. E eu vi que engenharia civil, para mim, mas eu queria fazer administração. Mas depois você começou a se mexer, você viu que você tem um pouquinho de cada coisa, onde você pode trabalhar no mercado financeiro, pode fazer projeto, pode tocar obra, você pode ser feliz com essa profissão. Eu acho que ela é muito, muito interessante. É que nem o arquiteto também. O arquiteto, ele pega, eu acho que as melhores obras que eu consegui fazer na minha vida profissional, eu fiz com o arquiteto do meu lado, que eu tinha um ponto positivo e o cara do meu lado com ponto positivo da área de arquitetura. Então, isso foi muito, muito bacana. E depois vem o agrônomo, que hoje, por exemplo, antigamente o nego não dava muita razão em termos de paisagismo, essas coisas todas aí. Hoje é um negócio que realmente é a cereja do bolo, é o que... Então, você vê que o intercâmbio de todas as profissões, a gente consegue fazer um trabalho mais bacana e faz acontecer. Eu acho que isso daí que faz a gente ser feliz da profissão que a gente toca. Então, eu acho que uma coisa que eu acho que você deve passar bastante na tua vida é esse tipo de pessoas que na hora que você começa a procurar um profissional, você tem aquela
tem a qualidade aqui, perde aqui, depois você tem que falar, ó, você tem que juntar essa pessoa num banheiro e falar assim, ó, o fulano de tal, aqui está o profissional que você está precisando. Ele perde aqui, mas ganha aqui. Como é que funciona isso? Dá uma explicada para nós, como é que você chega nesse ponto final aí para entregar a pessoa, falar assim, olha, aqui, esse é o profissional que você precisa. Ok. Assim, 100% de perfil, né? As empresas, quando contratam alguém, elas definem um perfil para a gente de contratação de pessoas. Então, a gente achar uma pessoa 100% casado com aquele perfil é muito difícil mesmo, né? Então, a gente, em algumas situações, óbvio que isso ainda é possível, né? Você tem determinadas profissões que é possível você achar exatamente aquele profissional do jeito que o cliente quer. Com todas as características técnicas e todas as características comportamentais, mais o conhecimento, mais a aplicação, né? Mais referencial o que ele fez, que sucesso ele teve, isso é bastante importante. Mas quando não acontece, né, em alguns casos, é possível a gente indicar para a empresa o que é que ele está contratando, que é além daquilo que ele precisa, né, que ele não tinha enxergado, por exemplo, no profissional, falar, esse profissional tem, além do que você me pediu, mais isso aqui. Mas falta, por exemplo, gestão de pessoas, ele não tem uma boa experiência, não tem um bom perfil em gestão de pessoas, mas é algo que você pode ensinar para ele, por exemplo. Então, trabalhe essa questão com ele, dê um apoio para ele nesse sentido, que ele vai ter o sucesso que você está requisitando para essa posição. Então, não é exatamente, enfim, uma ciência exata quando você contrata um profissional. Então, é importante que isso esteja dentro de um equilíbrio. Sempre a gente vai buscar muito próximo do perfil que o mercado quer e você precisa olhar para a sua profissão olhando para esse perfil que o mercado quer, né? Então, é importante que você fique olhando também e se entenda, né, como é que o mercado está buscando hoje, o que o mercado está buscando, para você fazer um investimento na sua carreira de uma maneira correta também. Então, o que eu preciso estudar, o que eu preciso melhorar, né? É importante você se autoconhecer também, né? As pessoas se conhecem muito pouco, né? Elas acabam requisitando muito dos outros como é que eu sou, né? Como é que eu... E pouco ela se conhece. Então, às vezes, ela não está muito nela. Então, faça um teste, por exemplo, converse com profissionais dessa área para você se autoconhecer. Muito importante que você se autoconheça também para você saber o que você precisa melhorar. Porque senão você quer melhorar tudo também. Não precisa melhorar tudo. Você precisa melhorar só aquilo que forem pontos de melhoria. A mesma coisa no trabalho que você faz também. Você não precisa melhorar tudo, mas é importante que você dê foco naquilo que precisa ser melhorado. Então, se autoconhecer é muito importante também. Tá, uma coisa também que eu queria saber a tua opinião, por exemplo, hoje os profissionais, por exemplo, no meu caso, eu trabalhei em 2 empresas, né, onde eu fiz estágio, fiquei 10, 15 anos, depois hoje estou numa empresa até hoje. E eu estou vendo que o pessoal está jovem, o pessoal, mesmo não o jovem, o pessoal está tendo muita pressa em querer chegar num patamar e que não fica realmente plantando, jogando uma aguinha, né, na plantinha para ir crescendo e devagarzinho. Que eu acho que o trabalho... Como é que você vê o jovem hoje, as pessoas hoje, com essa velocidade de querer acontecer e muitas vezes tudo aquilo que ele planejou para a vida dele quando ele formou, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um arquiteto, eu vou ser um agrônomo. Na primeira oportunidade, onde se te oferece pouca coisa a mais, você já pega e larga uma empresa que ele não consegue ver o perfil da empresa em termos de qualidade, da parte humana, que é muito importante, e que a empresa também tem um futuro. Então, o cara... Sim. Eu estou vendo isso muito nos profissionais, que está acontecendo muito em empresa, que você forma a pessoa e chegou um pagamento um pouquinho a mais que essa pessoa já sai fora. Como é que você vê essa mudança porque na minha época, talvez na sua também, a gente pegava e
ficava muito preocupado em ficar numa empresa, e isso daí mudou muito. Sim. O que você acha disso daí? O que está acontecendo? De certa forma é natural, Fernando. Assim, as pessoas estão ficando. A gente tem inclusive um estudo, né, que demonstra isso desde 2013 até agora 2019, que é o estudo. A gente tem 42 mil currículos lá na nossa base. E de maneira geral, desde presidente até auxiliar, as pessoas ficam pouco tempo nas empresas, né? Tem mudado muito de emprego. Um presidente, por exemplo, contratado é muito mais em função do desafio. Ele vai lá, resolve o problema e quer partir para outro desafio, um dos É motivos, por verdade, exemplo. é verdade. E às vezes é bom para a empresa, às vezes você pega um presidente ruim, você ficar 3 anos, está ótimo. Em 3 anos, inclusive, é o tempo médio de 2013 até agora, né? Em média, um Quanto profissional. tempo? Quanto tempo? Três. 3 Um, anos. dois, em média, por É empresa. mesmo? Ele também tem trocado muito, né? Então, assim, isso é um processo meio É que natural. falta essa pessoa no mercado ou é normal? Não, é assim, Se ele é bom, aí a pessoa quer puxar ele. isso, ele mudou os objetivos dele. Então, ele vai, resolve o problema na empresa e pula para outra, que eu quero resolver um outro problema. Então, ele é uma pessoa movida a desafios, por exemplo. A cabeça dele é uma cabeça assim. Isso não interessa muito a idade, não. É um modelo, né? O jovem que está entrando tem essa pressa também, tá? De querer, por exemplo, eu quero ser presidente em 5 anos. É algo impossível, né? Mas eles têm essa pressa. O que a gente precisa fazer primeiro, como jovem, como olhar para esse mercado é tomar o cuidado de você fazer boas escolhas. Então, é possível você ficar trocando e o mercado não está. Apesar de alguém olhar, fazer cara torta para isso, falar, essa pessoa ficou só 3 anos, a gente tem demonstrado que é um processo meio natural. Isso tem acontecido. Então, assim, só fazer boas escolhas é o conselho que eu dou para as pessoas, para o jovem que quer, ou para qualquer um que queira ficar trocando muito de emprego. Então, você trocar de emprego só por dinheiro não é uma boa escolha, por exemplo. É importante que você olhe para a organização que você está, é importante que você olhe para a estrutura que ela tem, é importante para você olhar aonde ela pode te levar. Então, do lado das empresas, as empresas não têm tomado cuidado em reter pessoas, né? Elas têm trazido as pessoas e não têm, por exemplo, mostrado para ela tudo isso que você me falou da empresa, por exemplo. Aqui é um bom ambiente, aqui a gente valoriza as pessoas, aqui a gente não demite por qualquer coisa, aqui a gente paga salário de mercado, aqui a gente dá uma série de benefícios, por exemplo. Então, às vezes a empresa não mostra isso para o profissional e perde bons profissionais porque não falou isso, ou não mostrou, ou não tem um plano de carreira construído. Então, o que esse jovem quer é olhar assim, bom, 5 anos que eu vou levar para ser supervisor aqui, ou para subir de cargo, ok, eu entendi. Agora, se não tem nada disso definido, ele também fica perdido. Ele fala, eu vou para onde está escrito. De repente, na outra empresa é 3 anos, mas está escrito. Então, as empresas também precisam, e a gente tem falado isso muito com as empresas, construir processos, né, ou construir planos de carreira para as pessoas, para elas irem se adaptando na organização, para irem conseguindo se moldar aquela organização e você conseguir criar planos de retenção de pessoal, porque trocar muito de gente é ruim. Não interessa se ele pediu a conta ou se você demitiu, é muito ruim para as organizações esse processo, por exemplo, de troca muito rápido. Então, a gente levantou essa informação, mas isso não é um ambiente bom para as empresas, apesar de ser meio natural, é importante que elas comecem a construir políticas de retenção de pessoas e o profissional comece a tomar cuidado nas escolhas que ele faz. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, por exemplo, vamos mudar um pouco de cenário de profissão. Engenheiro agrônomo, a gente sabe que agronomia, ou veterinária, ou zootecnia no Brasil, o pessoal tem grandes universidades, sai grandes profissionais, e na maioria das vezes vai vender adubo, vai fazer esses negócios aí que o cara fica desanimado de ter estudado tanto e perde profissionais de alto nível. Você acha que o Brasil está mudando nesse sentido, pelo que você está vendo aí, em termos de
centro-oeste, sul do Brasil, sudeste e etc., nordeste. Na região do Pará agora está chegando a soja, então está mudando. Mas eu vejo que ainda o agrônomo, o veterinário, ele tá meio esquecido ainda, ou eu estou enganado nisso? Ou você acha que vai mudar isso daí? Vai mudar e está mudando, né? As empresas, assim, o processo de profissionalização está entrando em todos os segmentos, né? A gente tem cliente, por exemplo, que cria gado. Então, nunca foi um tema recursos humanos lá dentro de uma empresa dessa natureza, por exemplo, ou pouquíssimas empresas trabalhavam com isso, mas então, o criar gado não é mais o negócio é uma produção de carne hoje, né? Produtividade, né? Produtividade. E trabalhar isso com qualidade, trabalhar isso com método, né? Então, quando você precisa de método, você precisa de profissionais que conheçam isso. Então, o mercado, a produção de alimentos, por exemplo, desde a produção até a indústria, tem trazido profissionais da área de engenharia de uma maneira geral, das outras áreas de zootecnia, da área de administração, por exemplo. Então, ela tem trazido, porque assim, ela não pode mais perder. Você disse aí, eu vou ter uma quebra de 30%. Não existe mais, não tem margem para isso. Então, qualquer negócio hoje não tem margem suficiente para ter grandes perdas. Então, o mercado tem sim trazido esse tipo de profissional. De novo, o que é difícil é o profissional se destacar para ele ser contratado, mas o mercado tem valorizado sim, tem contratado cada vez mais e, de novo, todos os estudos que mostram quais são as profissões do futuro, engenharia está lá dentro. Qualquer engenharia está lá dentro. Então, de fato, é um mercado que vai absorver mais essa mão de obra, se não absorveu ainda no volume que deveria, vai absorver mais gente ainda dessa área, sim. Outra coisa importante que eu queria te perguntar, por exemplo, a faculdade, o nome da faculdade pega muito, porque nós formamos aqui em 70, Lacerda, na época que foi feita a faculdade aqui, se não me engano, 72, os professores eram tudo da Universidade de São Carlos. Então, a gente teve um nível de aprendizado bom e saíram bons profissionais. E eu estou vendo que parece que estamos quebrando um pouco esse paradigma, que as faculdades de menos nome estão tendo mais abertura nas empresas, parece. E ao menos eu vejo que está saindo bons estagiários. Quando o cara realmente, o profissional se dedica, ele está fazendo acontecer. Então, isso daí você acha que realmente está mudando? Não está? Porque as universidades públicas também, o alto nível técnico que eles têm, mas muitas vezes por problema de greve, uma série de coisas, as pessoas estão se cansando de formar em arquitetura, em agronomia, em engenharia, e chega uma faculdade que tem um nome menor, mas que tem um currículo anual rápido, na qual ele tem 4 anos, ele pode fazer 5, ele pode fazer em 4, e pode sair para o mercado, porque a maioria das pessoas realmente precisam trabalhar, não estão ali para se divertir. Eu tenho visto também muitos, por exemplo, na minha área, por exemplo, que é a engenharia civil, o cara formar em civil, depois passar para engenharia de produção, ou vice-versa, e fazer arquitetura, e isso tem dado um resultado tão bacana inclusive, um negócio importante que eu acho também, que eu estou vendo muito no mercado, é técnicos. É o técnico em mecânica, em marcenaria, não sei o quê, que depois ele vai para a engenharia e ele chega pronto para poder tocar. Então, estou vendo umas mudanças de conceitos no nosso setor aí, em qualquer que seja, na agrícola porque tinha o colégio agrícola, o arquiteto porque tinha o cara que trabalhava no escritório lá, e o engenheiro na qual o cara vai para o Senai, vai para o SESI, vai se mexendo e chega pronto para o mercado. Isso está dando uma mudança, eu estou achando que está tendo uma qualidade melhor. Você está sentindo isso ou não? Sim, tem as duas coisas. Tem escolas muito ruins, universidades muito ruins que produzem profissionais assim, de muito baixa qualidade, infelizmente.
e aí o profissional errou na escolha, ou ele não teve outra oportunidade, era o mais barato para ele fazer, e ele vai ter que se desdobrar para poder conseguir se equiparar aos outros profissionais que estão no mercado. Então, tem escola muito ruim e está muito distante do mercado de trabalho. Tem por exemplo, faculdades e cursos que a grade curricular está muito distante do que você precisa hoje. Por exemplo, não tem ferramenta tecnológica para curso de engenharia, então não funciona. Você não vai fazer mais nenhum projeto em prancheta. Então, tem as duas coisas, né? E tem essa questão da educação tecnológica, educação técnica, melhorou bastante, e as escolas também estão mais preocupadas, porque o certificado de garantia dela é o profissional que ela formou se empregando. Então, quanto mais gente ela consegue colocar no mercado, mais ela vai certificar a qualidade do que ela está ensinando. Então, existem as duas coisas, mas não tem... tem algumas empresas que vão querer escolas de primeira linha, quando ela contrata trainee, por exemplo, quando ela contrata estagiária, fala, o Dimo quer escola de primeira linha porque eles trazem melhores profissionais para a gente. Mas não é necessariamente verdade que eles trazem melhores profissionais para a gente, porque depende muito do profissional. Pode ser que a escola se esforce, a universidade se esforce muito, tem um bom currículo, mas o profissional acabou não aproveitando tudo aquilo também. Mas eu tenho percebido que tem melhorado, apesar de ter um volume muito grande, a gente ainda produz muito profissional, muita formação, principalmente superior, de baixa qualidade. Mas tem melhorado sim, você tem razão, o que você está sentindo é verdadeiro. Então tá. Outra coisa, nós estamos chegando ao final quase, né? Então, fazer mais uma pergunta aí. E depois da pandemia, o que você está vendo esse mercado? Como é que você está vendo as empresas? Porque a gente está trabalhando na área de civil, nós continuamos trabalhando normalmente. Claro que em home office, e o pessoal de obra, igual eu expliquei para vocês. Tá certo? Então, eu queria saber como é que você está vendo isso daí, para a gente dar um alerta para o pessoal aí, para os nossos associados, o pessoal que está participando da nossa live aqui, que você está vendo que o tempo vai passando, e eu tinha aqui umas 15 perguntas, eu não consegui fazer para você. Então, do mesmo jeito que eu estou gostando, espero que as pessoas também estejam achando interessante o nosso papo. E eu queria saber esse posicionamento, como é que você está vendo? Porque como você trabalha com empresas grandes e que realmente vão ter que segurar, apesar que o governo está com algumas ações aí, né, na área financeira, para que o mercado continue, para que o desemprego não venha, porque na realidade ninguém sabe nada do que está acontecendo aí, né? É muita conversa, a gente está mais biólogo, mais infectologista, mais médico do que qualquer outra coisa. E apavorado. Estão muito preocupados. Então, eu queria saber como é que você está vendo as empresas, que é a última pergunta que eu vou fazer para você. E, então, para você dar um posicionamento para os nossos profissionais da nossa Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Fernando, eu sou um otimista, né? Então, às vezes, eu vou falar com esse nível de otimismo que eu tenho sempre, né? Mas o que eu percebo é que o mercado vai mudar, né? Então, por exemplo, a gente nunca aceitou, de fato, fazer educação à distância, 100% educação à distância. E a gente está vivendo isso agora. Então, pode ser que, de repente, o Ministério da Educação vai dar um pouco mais de atenção para ensino à distância, por exemplo. Então, esse mercado se modifica. Assim como o trabalho em home office, né? Hoje a gente estava tendo uma conversa aqui e uma empresa grande, com 6 mil empregados, experimentou um aumento de produtividade de 7% com as pessoas trabalhando 100% em casa. Então, não precisa de supervisor para essas pessoas, elas são elas se autossupervisionam, né? Então, assim, alguns mercados vão mudar e vão mudar muito, né? Vão mudar radicalmente. Então, mas a gente tem uma série de coisas que estão represadas, a gente não está podendo fazer nada, né? Então, construção civil está represada, a gente vai pensar mais e andar menos, né? Exatamente, eu penso que sim, é verdade. Então, tudo isso que está represado, apesar de ter impacto na economia, ele vai acontecer. Pode ser que não aconteça agora, esse ano, pode ser que não aconteça no segundo semestre, mas ele vai ter que acontecer num determinado momento. A gente estava num processo de crescimento, de recuperação da economia no Brasil, né?
A gente estava assim, com bastante otimismo em relação a esse ano e tinha resultados interessantes, até no final do ano passado, né? E nós vemos um freio, está freado, a gente não sabe quando é que isso se resolve, né? Todo mundo quer, essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Quando é que esse negócio acaba? Não sei. Mas o Vamos mercado esperar, né? é bom esperar. O mercado vai se modificar, ele vai aprender com esse processo, mas também ele vai desrepresar tudo isso que está represado. Eu não sei em que velocidade, mas ele vai desrepresar tudo isso. A gente vai voltar daqui a algum tempo num processo de crescimento também. Assim. Vão ter desempregos, vão existir desempregos, sem dúvida nenhuma, não tem como segurar isso, né? Principalmente se demorar um pouco, muito mais, né? Apesar de todo o dinheiro que está sendo colocado aí, mas as empresas vão repensar o modelo de trabalho. Muito olhando para esse segmento especificamente, a gente vai ter um redesenho de modelos de trabalho de uma maneira geral. Então, muitas empresas vão mudar muito, outras vão mudar pouco, outras não vão mudar nada. Para você ver, né? Por exemplo, eu estava vendo a minha neta, hoje ela estava estudando online, das 9h30 às 11 horas da noite. Então, você vê a mudança que uma crise desse nível, né? Que é alta, é grande pra caramba, e você vê as mudanças que estão. Doutor, eu queria te agradecer muito a sua presença conosco aqui, tá? Virtual e tal. E a gente conversou bastante, foi um prazer muito grande a Associação de Engenharia. Te agradece aí o seu tempo e eu acho que foi muito proveitoso e esperamos que você participe conosco mais lá na associação, juntamente, lá que você vai ver que é bacana e que a gente possa, inclusive, as pessoas que quiserem, manda para o nosso site lá as perguntas que tiverem, que não foram respondidas, que o Dr. Dimas vai poder respondê-las à altura e dar um rumo para vocês, que eu acho que de bons profissionais é que a gente está carente. Então, eu acho que consultoria, headhunter, toda essa parte,